Como fazer o processo de separação de casal sem trauma? Olha só, o pior resultado na separação acontece quando, depois da separação, todos os envolvidos estão afetados por traumas, prejuízos, estão sem força, sem saúde e condenados a um futuro incerto e conflituoso. E o melhor resultado esperado da separação acontece quando, depois da separação, todas as pessoas envolvidas, ou seja, o casal ou ex-casal, os filhos, ficam livres, ficam prontos, dispostos para seguir com suas vidas adiante, com força e com saúde. A separação, por via de regra, tende a ser traumática. E como acontecem os traumas na separação? E como prevenir e evitar que mais traumas aconteçam com você e com a sua família? A verdade é que todos podem e serão afetados de alguma forma e em algum nível pelos traumas da separação. Cada par, cada pessoa vai ser afetado. E inclusive seus novos ou seu novo relacionamento, seu futuro vai ser afetado. Tanto quanto vão ser afetados também os filhos e o futuro dos filhos. E também, não raramente, as gerações futuras. Netos, bisnetos acabam sendo também, de alguma forma, influenciados pelos traumas da separação do casal de agora. E é verdade, quantas famílias existem em que, por conta de separações ocorridas lá com os avós, com os bisavós, houveram dificuldades que os netos, bisnetos enfrentam até hoje. Então a separação, via de regra, acaba sendo um processo traumático. Agora, como que acontecem os traumas na separação? E como pode ser feito para prevenir e evitar que esses traumas aconteçam, se é o seu caso ou o caso da sua família, que você está passando pela separação? Como evitar que esses traumas aconteçam com você e com a sua família? É sobre isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo, a partir de agora. Então vamos ver o trauma aqui como aquele fato que marca a vida da pessoa, que marca a sua psique, como um disco arranhado, e que, mesmo que a pessoa não tenha consciência do trauma, a sua vida passa a ser afetada de alguma forma, seja nas suas escolhas, seja nas suas decisões, nos seus medos, nos seus bloqueios, na forma como ela vê o mundo. Então, depois do trauma, depois que acontece o trauma, que é esse fato, esse risco no disco, a pessoa passa a viver de forma reativa, distante da realidade. Ora, ela evita ao máximo experiências que possam levar ela a reviver o fato original que levou ao trauma no passado. E ora, olha que interessante isso, ora ela evita e ora ela se envolve em situações que, inevitavelmente, vão fazer ela repetir o evento. Um evento semelhante ao original, aquele que causou trauma na sua vida. Então, com o evento do trauma ou dos traumas, a pessoa já não é mais livre para viver, principalmente no que diz respeito ao relacionamento. É assim que um relacionamento influencia o seguinte: desde quando a pessoa era criança e vivenciou dificuldade com seus pais, seja os pais tivessem separados ou tivessem envolvidos em separação ou não, porque mesmo que os pais estivessem casados e nunca tivessem separados, a separação também era iminente. E depois a criança cresceu, tornou um adolescente, virou um adulto, também teve relacionamentos e teve separações. E esses relacionamentos e essas separações também causaram, de alguma forma, ou podem ter causado, traumas. Então, um relacionamento segue o outro e a pessoa, com esses traumas, com essas dificuldades,
passa a ou evitar experiências ou fazer justamente com que ela mesma tenha experiências, novamente reviva, tenha experiências traumáticas. Ou seja, ela não está mais vivendo por conta dela mesma, ela está vivendo para ou ressignificar, ou retificar, ou fazer algo com aquilo que ela viveu no passado. E como que o trauma acontece? Como que esse trauma, vamos entender mais a fundo um pouco como que esse trauma acontece. Qualquer tipo de trauma é causado por uma ameaça abrupta à vida ou à sobrevivência da pessoa, tá? Então, quando a vida ou a sobrevivência é colocada em risco. É um evento que acontece mais rápido que a pessoa pode lidar. Então, a vida é ameaçada, mas é algo rápido, abrupto, tá? Por exemplo, imagina uma criança, tá? Uma criança está passando a mão no cachorro, ela está lá se divertindo, está feliz, está achando o cachorro fofinho, né? Está se divertindo com o cachorro. E esse cachorro, de forma repentina, reage e morde a criança. Imediatamente morde a criança. Então, há crianças que passam por situação assim, com animais. Então, essa mordida foi imprevisível. A criança não estava esperando. E foi rápida demais para ela poder assimilar ou reagir. Então, rápida demais. E além disso, foi sentida e percebida pela criança, pelo instinto da criança, como uma ameaça à sua vida. O que é ameaça à vida? Eu vou morrer. Isso é instantâneo, imediato. E ali, naquele momento, o trauma aconteceu. Então, mais tarde, depois desse trauma, né, a criança sobreviveu, vai seguir adiante, tudo bem. Só que mais tarde, ela pode desenvolver um medo, ou uma fobia, ou uma aversão a cachorros. Tá? Então, esse é o disco arranhado. Não que ela não goste mais de cachorro. Talvez ela até gostaria de cachorro, continuasse gostando de cachorro a vida toda. Mas como aconteceu aquele fato naquele momento com aquele cachorro, então ela, a partir daquele momento, não tem mais como estar com cachorros. Tá? Medo, ela tem medo, ela tem pânico, ela tem aversão, fobia a cachorros. Tá? Então, esse é o trauma. Guarda esse exemplo. Guarda esse exemplo que a gente vai usar ele mais para frente para entender sobre a separação. Como que esse trauma acontece na separação. Só que tem um detalhe aqui bem importante. Nos relacionamentos, na vida, existe o trauma, tá? Que vai causar lá na frente, né, esse arranhado no disco que a gente está falando. Pensa o arranhado no disco sempre, né? Agora, lógico, nós não temos mais, mas para quem é mais antigo um pouco, tem mais aí de 30, 40 anos, vai lembrar do disco de vinil, ou até do CD, mas isso era mais com disco de vinil, que quando, né, tinha a música e o disco tinha as suas trilhas, e se acontecesse um risco ali no disco, o que acontecia? Aquela agulha que lia as trilhas, né, e ali tocava a música, o disco dava uma volta e quando chegava naquele risco, né, então a agulha pulava de trilha. Então, ou a agulha voltava a música ou ela adiantava a música. Geralmente, né, se o risco era muito forte, então o disco dava uma volta e quando chegava no risco de novo, a agulha pulava para uma trilha antes. Então a música ficava repetindo. Então o disco ficava girando e a música, cada vez que chegava ali no risco, ela repetia. Por isso que a gente fala uma falha no risco no disco. Então a vida da pessoa fica nisso. Ela anda e, no caso do exemplo, né, do cachorro, quando ela encontra um cachorro, ali é o risco. Ela volta para aquela situação antiga. Ela inconscientemente é acionada por aquele medo. Tá? E há crianças, né, ou há fatos de traumas que a pessoa esquece. Esquece porque até é um procedimento da própria psique ou do próprio instinto da pessoa. É um estudo mais profundo, né?
mas que a pessoa também acaba esquecendo do fato que aconteceu para continuar viva. É como se ela desligasse no momento, apaga aquela memória, ou porque também é muito nova, né? Então apaga aquela memória, nem lembra mais. Então, o fato do trauma a pessoa não lembra, mas ele está ali presente depois, ele atua. Só que o que é importante aqui? Existe o trauma e existe o condicionamento. Trauma e condicionamento, que são assuntos diferentes, porém, o resultado lá na frente pode ser mais ou menos o mesmo. O que é o condicionamento? O condicionamento é causado por um fato que se repete muitas vezes. Então, enquanto o trauma, né, era um fato abrupto, naquele momento aconteceu, né, e foi muito rápido e ameaçou a vida ou ameaçou a sobrevivência da pessoa, né, o condicionamento é diferente. Ele pode ser um fato parecido ou mais ou menos parecido, mas que se repete por muitas vezes. Nesse caso, então, a pessoa nem tem um susto, nem chega a ter um susto, como é no caso daquela ameaça instantânea que causa o trauma. Tá? Nesse caso aqui, a pessoa por vezes nem percebe que o condicionamento está acontecendo. Ou a criança ou a pessoa adulta não vai perceber. Vamos ao exemplo do cachorro de novo. Tá? A gente vai daqui até o final do vídeo com esse exemplo do cachorro, que eu acho que é o melhor. Então, condicionamento. Tá? Imagina agora aquela criança, tá? E ela convive com um cachorro bravo. Essa criança, desde os 3 anos até os 7, 10, 15 anos, convive com um cachorro muito bravo. Tá? Mas principalmente naquela fase da infância mesmo, 3 lá aos 7 anos. Tá. Essa criança percebe, né? Ela nota esse cachorro como uma ameaça à sua vida. Então, o cachorro é bravo, late, e a criança está sempre ali um pouco incomodada, um pouco preocupada com aquele cachorro. Então, essa criança convive ali 5 anos com esse cachorro. Só que esse cachorro nunca morde essa criança. Tá? Esse cachorro só é bravo e fica latindo, nunca morde. Tá? Então a criança vive toda a sua infância com o cachorro sem nunca ter sido mordida por ele. Tá. Mais tarde, essa criança também pode desenvolver um medo, ou uma fobia, ou uma aversão a cachorros. Então, tanto aquele caso do trauma, quanto esse caso do condicionamento podem resultar em algo parecido. Tá? Medo, aversão, fobia, paura e assim por diante. É além da vontade da pessoa. Se essa criança tivesse crescido com um cachorro ali, fofinho, bonitinho, que não fosse nenhuma ameaça, essa criança certamente cresceria gostando de cachorros. Ou, no mínimo, não teria medo, pavor, pânico, tá? Quando ela visse um cachorro. Então, esse é o condicionamento. E qual que é o problema do condicionamento? O condicionamento é perigoso porque vem a conta-gotas. E ele, por vir a conta-gotas, então um pouquinho todo dia, por muito tempo, ele é nem percebido ou é percebido como normal. Então, esse condicionamento também está na relação de casal, está na família e está na separação também. E é quase imperceptível. Cada pessoa vai precisar saber, né, de que forma ela está envolvida com condicionamentos ou com traumas também. Tá, agora, observa que existem níveis de trauma e níveis de condicionamento. Alguns traumas e condicionamentos são mais fortes e têm mais efeito. Tá? A gente deu o exemplo do cachorro, mas pode ser um assalto, pode ser um quase atropelamento ou até um atropelamento. Tá? Pode ser outro tipo de fato. Né? E a depender do fato, né, então, ou vai ser mais forte ou vai ser menos forte. Então, alguns condicionamentos e traumas têm mais efeitos, são mais fortes, têm mais efeitos, e outros são menos fortes, né, e têm menor efeito.
Só que, seja qual for o caso, sempre vai ter complicações. Se é pouco efeito ou se é muito efeito, vê, não é a vontade da pessoa que está sendo vivida no futuro, né? Então, por exemplo, uma criança que cresceu em casa, uma menina que cresceu em casa, e o pai era violento, né? Então, essa menina, no futuro, vai poder ter um medo ou um pânico ou dificuldades com relação a seu marido ou ao seu companheiro ou ao seu namorado ou a homens por conta daquilo que aconteceu no passado. Pode ser que o pai, por exemplo, tenha por um momento tido algum acesso, vamos dizer assim, né, algum momento mais violento e aquilo traumatizou aquela menina, né, aquele fato naquele dia só aconteceu uma vez e ali traumatizou ela. Ou pode ser que tenha acontecido por muitos anos. Então, uma violência, vamos dizer que aconteceu por muitos anos. Esse é um exemplo. Não cabe só ao homem a violência do homem, também a violência da mulher, tá? Também cabe ali, existe caso de violência da mulher. Então, trauma sempre, né, nesse caso da infância, nesse caso dos relacionamentos, sempre vai ter a ver com violência, com abandono. Então, abandono também traumatiza. Um dia a criança acordou e a mãe dela não estava mais ali, a mãe foi embora. Tá? Então, isso é também uma forma de trauma. Aquilo é tão rápido, né, que a criança não sabia o que fazer. Né? E foi uma ameaça à sobrevivência à vida da criança. Pensa, a criança depende da mãe para viver totalmente, de repente ela se vê sem a mãe. Isso é tão forte, né, que para você poder tocar, se você pergunta para uma criança, você não vai fazer isso, lógico, mas se você pergunta, você prefere morrer ou você prefere que a sua mãe morra? A criança fala, eu prefiro morrer. A criança dá a vida pela mãe. Tá? Ela prefere morrer do que ver a mãe morrer, de tão grave que isso é, ou a mãe ir embora. Ou é o caso, né? Então esse é um trauma. Então aconteceu, a mãe foi embora. A criança acordou e a mãe não estava mais lá. Ou a mãe morreu, né? Pode ser, faleceu. Ou pode ser, por exemplo, também, que a mãe passou a infância da criança falando: eu vou embora, eu estou indo embora, eu vou deixar vocês, eu estou indo embora, eu não aguento mais, eu vou embora. Então a criança cresceu ouvindo isso. Isso é um gota a gota. Né? Vez por outra a criança ouvia. E aí ela ficava ali assustada. Tá? Então, condicionamento e trauma, tá? Seja qual for o caso, então, como a gente estava falando, se é um caso mais forte, mais grave, vai ter uma consequência mais forte. Se é menos grave, vai ter uma consequência menos forte. Mais consequência normalmente vai ter, tá? Traumas assim e condicionamentos também acontecem durante a separação. Esse é o nosso ponto aqui desse vídeo, tá? Então, traumas acontecem durante a separação. E vê bem, a separação nunca é no dia. A separação sempre começa muito antes. Então, a separação pode começar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos antes. E aí existe, então passa por um tempo, aí existe a separação e ela acontece depois também. A separação não termina no dia que acontece. Separamos agora, aconteceu, pronto, acabou. Não, ela continua. É um processo de antes, durante e depois. Então, depois da separação, né, continua sendo um processo. E aí depois vão existir conflitos entre o casal, vão existir conflitos entre o casal e os filhos, a depender. E aí é nesse período que acontecem traumas. Agora, vê isso. É no momento da separação, é nesse período da separação que a pessoa vai estar mais vulnerável a traumatizar e a pessoa vai estar mais vulnerável a ser traumatizada. Por quê? Porque separação, tá, e família sempre vai ser
uma ameaça à sobrevivência. Por natureza, separação é uma ameaça à vida e à sobrevivência. Por quê? Porque a separação toca exatamente nisso. Ora, como que vai ser o futuro? O que vai acontecer com a sobrevivência dos meus filhos? Né? Então uma pessoa pensa na sobrevivência dos filhos, no futuro dos filhos, ou até no momento, né, presente dos filhos. Nossa, como que vai ser com meus filhos? Eles vão ficar bem? A pessoa pensa nela mesma. Nossa, será que eu vou ficar bem com a separação? Será que eu vou sobreviver? E mesmo que a pessoa tenha condições de vida e possa separar e não vai faltar dinheiro e vai dar tudo certo, ainda assim tem esse medo. Por quê? Porque é um medo instintivo. Separação sempre vai causar esse medo. Esse é um assunto importante. Então, nesse momento que a pessoa já está, a pessoa está vulnerável a ser traumatizada, porque ela já está nesse momento de se sentir como ameaçada, né? Ela está mais frágil, e ela também está reagindo à necessidade de sobrevivência. Então é ali que ela pode ter rompantes, que ela pode ter atitudes, né, que vão traumatizar também. Né? É ali que acontecem as brigas, é ali que acontecem os conflitos. Traumas acontecem na separação, que é quando existe ali um ambiente propício para isso. Tá? Filhos percebem os pais durante a separação, assim como aquela criança percebe ou percebia o cachorro. Naquele exemplo, lembra do cachorro? Então, a criança percebe os pais exatamente daquela forma. Tanto que a criança, durante a separação, fica, né, muito mais tensa. Alguma coisa pode acontecer com os pais a qualquer momento que vai ameaçar a sobrevivência dela. Tá? Então ela já está como uma taça de cristal. Basta uma batidinha ali que ela já vai ficar com marcas, né, para o futuro. Ou traumas. Então ela está convivendo com os pais e aí ela pode estar sendo condicionada pelos seus medos, pelas suas preocupações, ou os pais podem ter conflitos, né, ou conflitos, ou brigas, ou abandonarem, né? E aí um dos pais abandona e aí existe o trauma também, né? Aquela ameaça mais abrupta à sobrevivência. Da mesma forma, né, que a criança, então, que o seu filho, sua filha percebe assim como você também percebeu na sua infância, seus pais, se foi o caso que houveram dificuldades na sua família, também dessa forma, tá? Também um par ou uma pessoa percebe o seu parceiro exatamente assim como a criança percebe a ameaça do cachorro. Então, assim como a criança percebe os pais, assim também uma pessoa, um par, percebe o outro. Então, a própria pessoa está num momento em que ela pode ser traumatizada pelo outro, ela já está vulnerável, então ela pode ser traumatizada pelo outro. Se o outro tem um rompantes, né, uma briga, um conflito maior, ou se o outro vai embora, por exemplo, né, a depender ali vão existir traumas, ou agressividade, violência, tanto quanto a própria pessoa também está vulnerável a traumatizar. Ela mesma pode ir embora, ela mesma pode ter acessos de violência, e aí abruptos, né? Então ela mesma também vai traumatizar de alguma forma. Agora, em quais momentos que esses traumas acontecem? Isso é importante. Você que está vivendo seu processo de separação, é importante você saber. Então, naqueles momentos de brigas e discussões, então os pais estão brigando, a criança está lá olhando, tá? Vai acontecer. Ou entre o próprio casal, naqueles momentos de briga mais fortes, né, discussões ou até agressão, violência, né, de fato, então vai acontecer, ali vai acontecer, ou o trauma, ou mais forte, ou mais fraco, ou o condicionamento. Então, momentos de brigas e discussões. Movimentos e atitudes imprevisíveis, tá? Então, quando a outra pessoa te surpreende com algo que ameaça a sua sobrevivência ou a sua vida,
né? Ou você ameaça outra pessoa também. Então, ali vai existir algum tipo de efeito no futuro, né? Vai ter resquício para o futuro. Isso você pode ter, né, movimentos e atitudes imprevisíveis de você para o seu parceiro ou ex-parceiro e vice-versa, ou também para os filhos, né? Quantos pais ali no momento de dificuldade acabam tendo atitudes imprevisíveis frente aos filhos. E aí, lógico, né, rupturas e abandonos. Tá? Então, quando existem rupturas entre o casal fortíssimas ou abandonos, ali vai existir trauma e a violência física ou psicológica. Então, sempre que está chegando ali, que você percebe que isso está acontecendo, sim, nesses momentos vão existir efeitos para o futuro. Tá? Agora, a gente está conversando aqui num vídeo, a gente está falando aqui, e a gente sabe que no momento da separação, quando a crise está mais forte, as coisas não são simples. Você vai ser tomado por forças que você nem imaginava, você vai fazer coisas que você nem imaginava. Teu parceiro, tua parceira, ou ex também, né? Vai ter atitudes que você jamais imaginaria, né? Vai fazer coisas que você jamais imaginaria. Então, como eu disse, é nesse momento da separação que, né, durante o processo de separação, que cada pessoa vivencia, cada pessoa tem a sua vida ameaçada contra a sobrevivência. E cada pessoa já está suscetível a traumatizar a outra, tanto quanto está suscetível a sofrer o trauma também. E se o trauma é causado por esses movimentos abruptos e imprevisíveis, que colocam a vida em risco, então o que você precisa fazer? Evitar esses movimentos, evitar esses fatos que colocam em risco a vida ou ameaça, né? Mesmo que não seja, né, algo de verdade. Por exemplo, alguém fala que vai embora e grita que vai embora, mas não vai fazer isso. Mas está gritando, está falando. Como que um filho percebe naquele momento? Como que a própria pessoa que está ouvindo percebe e aquela que está falando percebe também? Então, mais uma vez, não é simples. Quando você está no meio, né, da separação, do conflito, não é simples, não é fácil, mas é preciso evitar esses movimentos. Como? Agindo antes, durante e depois da separação, sempre de forma lenta. Não fazer nada rápido. A separação é um momento onde as pessoas querem resolver o mais rápido possível e se livrar dos problemas o mais rápido possível. E é a hora menos indicada para se fazer coisas rápidas. Ali, primeiro, lógico que quando as pessoas fazem coisas rápidas, decisões rápidas, atitudes rápidas na separação, vão ser atitudes que não vão ser tão acertadas, que vão trazer dificuldades no futuro. Decisões que não vão ser acertadas vão trazer dificuldades no futuro. Então, a hora da separação, mesmo, né, querendo se livrar do problema, mesmo querendo resolver o mais rápido possível, devagar, né, de forma lenta e cuidadosa, com as outras pessoas, né, então com seu parceiro, com sua parceira ou ex, com os filhos. Tá? Então você que vê esse vídeo, você tem essa responsabilidade. Mesmo que sua família, né, todos estejam ali pegando fogo no maior conflito, você tem a responsabilidade de buscar fazer as coisas de forma lenta e cuidadosa. Só não pode, lógico, né, do lento e cuidadoso ir para o lento de não fazer nada. Aí você vai ter complicações porque você vai também adiar decisões ou adiar coisas que deveria fazer. E aí as crises, as dificuldades, obviamente, vão aumentar. Então, nem querer fazer rápido demais, porque aí é aquilo abrupto, que vai causar traumas, né, que vai causar dificuldades, e nem lento demais. Senão você não sai dali onde você está. Então, precisa ser na velocidade, na medida certa. Então, de forma lenta,
cuidadosa e centrada, tá? Não causar surpresas. E isso acontece muito na separação. Querer causar surpresa, querer ser imprevisível, querer criar armadilha para outra pessoa ou para as outras pessoas. Isso acontece muito e é tudo que não deve ser feito. Não causar surpresas, ser previsível, não queira pegar outra pessoa de surpresa, porque você traumatiza ela e depois isso causa problemas para você. Tá? Então, não fazer isso, nem ser imprevisível e nem criar armadilhas. No momento da separação, é comum que a pessoa fique criando armadilhas. Cada um sabe do que faz, né? Mas criando armadilhas para pegar o outro. E é naquela hora que o outro se assusta, naquela hora que o outro tem o seu trauma, e é isso que vai prejudicar tudo depois também. Já que é para separar, vamos separar do jeito certo. Tá? Então, isso. E buscar ao máximo estar preparado para lidar com a atitude imprevisível da outra pessoa. Então você precisa estar preparado para lidar com a atitude imprevisível da outra pessoa, porque sobre ela você não pode ter controle. Você não sabe o que ela vai fazer. Mas você só vai ficar traumatizado com uma atitude dela se você estiver distraído. Isso é importante. Por exemplo, se você está distraído e a pessoa faz um movimento que te pega de surpresa, então isso vai te afetar. Mas se você está presente, atento, então seja o que a pessoa fizer, por pior que seja, não vai ser uma surpresa para você. Quer dizer, você vai estar presente, não vai ser pego de surpresa. Lembra aquela criança do exemplo, né, que a gente deu no começo, que se traumatizou por conta do cachorro, que teve uma reação ou uma atitude abrupta? Então, imagina aquela criança, se ela tivesse atenta, se ela tivesse presente e até mesmo esperando a possibilidade da mordida do cachorro. Então imagina que ao invés da criança estar lá distraída, passando a mão no cachorro, achando que o cachorro é bonitinho, toda feliz, imagine que ela está ali agora passando a mão no cachorro e ela está olhando para o cachorro e ela está totalmente presente e ela está sabendo ali que pode acontecer alguma coisa, que o cachorro pode morder ela. Então, quando acontecer do cachorro dar aquela virada para morder ela, né, dar assim, vamos dizer, daquela abocanhada, a criança pode se assustar. Ela vai pular para trás, ela vai fazer alguma coisa. Pode até chorar, vai tomar um susto, mas não vai ficar traumatizada. Tá? Esse é o ponto. Então, esteja você preparado como aquela criança, né, que está atento, que está presente, que não está distraído. E esse é um detalhe muito importante. Durante todo esse período da separação, o antes, durante e depois, não é para estar distraído. Né? É para você estar atento ao máximo, presente ao máximo com tudo que está acontecendo à sua volta. É a sua presença que salva, né? Que cria possibilidade de uma separação segura. Tá? Então, é isso quanto aos traumas. E como fazer o processo de separação, então, sem os condicionamentos. Né? Porque se você imaginar que o processo de separação dura 3, 4, 5 anos, né, e pode acontecer o antes, durante e depois, ou até mais, imagina que é toda a infância, pode ser toda a infância do seu filho, ou é muito tempo. Então tudo que vai acontecendo durante esse período, né, pode ir de alguma forma, né, sendo aquele conta-gotas, né, aquela gotinha todo dia, ou nos seus filhos, ou em você mesmo, ou no seu parceiro, no seu ex-parceiro, sua parceira, ex-parceira. Então, nesse caso, por causa do condicionamento, cuide de tudo que você fala de forma repetida, que você fala muitas vezes. Porque isso condiciona o outro, condiciona você mesmo e condiciona o outro.
No momento da separação, você precisa estar atento a todas as histórias, todos os scripts, tudo aquilo que é repetido, que se fala muitas vezes, tá? E cuide de tudo que você escuta e que você escuta muitas vezes, tá? Então, é uma questão de presença, porque a outra pessoa também vai falar muitas vezes, vai falar coisas muitas vezes, repetidas vezes. Ela também tem o script dela, o roteirinho dela, né? Você tem o seu roteirinho, seu roteiro, a pessoa tem o roteiro dela também. Então, tudo que é repetido, tudo que você já ouviu mais de uma, duas, três vezes, cuidado, ali está o condicionamento, tá? Que pode ser um condicionamento que já vem de família. Então a pessoa está repetindo coisas que ela já viu ou já ouviu, né? Já foi condicionada. Você pode estar fazendo isso também. Então, continuando, né? Tá dando continuidade a algo que já vem lá de trás. É um transe, mas acontece. Então vê, é isso quanto ao trauma e quanto ao condicionamento. Além disso tudo, a separação é a oportunidade para você aprender sobre relacionamento, sobre união, sobre amor. É na separação que você pode resolver o passado, que você pode construir um bom futuro e ter um bom relacionamento de verdade. Então vê, isso que nós vimos aqui agora não é algo que se encerra nesse momento na sua separação. Não, é algo que vai servir para toda a sua vida, para o seu próximo relacionamento, se é que você já não está vivendo um novo relacionamento, para os próximos relacionamentos dos seus filhos. Então você, né, seja a idade que seu filho tiver agora, quando seu filho tiver 20, 30, 40 anos, tiver uma dificuldade e for se aconselhar com você, você vai poder dizer: ah, filho, então tem essa questão do trauma aí durante o relacionamento, que não é só para a separação, mas é para o relacionamento também. Tem essa questão do condicionamento, então você pode ajudar, você usa isso para a sua vida toda. Então é na separação que você pode aprender muito e você pode resolver muito para você agora, para o seu futuro, para o futuro dos seus filhos também. O que você acha disso? Bem legal, né? Bem interessante. Acredita, isso faz muita diferença. Testa aí com você, verifica aí com você como que está no seu processo. E é isso. E para continuar nesse estudo, para você continuar vendo esses assuntos, se inscreve aqui no canal. Se inscreve agora já para você continuar recebendo nossos vídeos, recebendo nossas indicações a respeito de separação de casal e a respeito de família também. E se você quer conhecer mais sobre o nosso trabalho, clica aqui no link do curso que vai estar fixado nos comentários. Dá uma olhadinha lá. Quem sabe você vai se interessar, você vai gostar. E se você tiver alguma pergunta ou quiser contar sobre a sua experiência, deixa um comentário aqui embaixo, que eu vou ter o prazer de ler e de saber mais sobre você. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa aquele seu famoso like e aproveita para ajudar alguma pessoa, aquela pessoa que você se lembrar agora, tá? Clica aqui embaixo para enviar esse vídeo para essa pessoa por WhatsApp, tá? E meu muito obrigado então a você por participar por aqui, por assistir esse vídeo. Um grande abraço e a gente se encontra, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!